Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Ontem nós fizemos a introdução de uma nova lição: pais e filhos, senhores e servos. Hoje nós vamos ver a primeira parte relacionada a pais e filhos, falando diretamente aos filhos. E amanhã nós estudaremos a segunda parte, falando diretamente ao coração dos pais. O que Paulo quer ensinar ao dizer para os filhos obedecerem aos pais? O que Paulo está direcionando o coração dos filhos a obedecer aos pais? Provavelmente você vai falar assim: olha, ele quer ensinar obediência. Certo. Mas o que quer dizer verdadeiramente obedecer aos pais no contexto e no coração de Paulo? E quer nos passar esta mensagem ao nosso coração. Em Efésios capítulo 6, verso 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo aqui, quer ensinar ao dizer para os filhos obedecerem aos pais, ele está destacando duas verdades. Ou seja, a primeira é que os filhos devem obedecer no Senhor. É claro que tem que obedecer aos pais, mas por que Paulo coloca direcionado no Senhor? E isso significa que a obediência faz parte dos deveres dos filhos que têm Cristo como Senhor de sua vida. Os filhos que são educados na palavra de Deus, crendo em Cristo Jesus como Senhor da sua vida, eles devem obediência aos pais relacionados à obediência que tem à palavra de Deus e a Cristo. Por isso que Paulo diz, ao dizer para os filhos obedecerem aos pais, e isto no Senhor. Ou seja, eles estão obedecendo aos pais, mas diretamente agradando a Deus, agradando ao Senhor. Segundo, é que obedecer é justo. A justiça é uma lei natural. Deus colocou isso no coração de cada pessoa. Deus colocou isso na sociedade. Todas as sociedades e culturas tratam a obediência aos pais como algo justo. Todos os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo. É a aplicação da justiça dos filhos terem o dever de obedecer aos pais. Os pais são autoridade e os filhos devem ser submissos aos pais. É questão de justiça. E isso é em toda a cultura e em toda a sociedade. Todos os povos têm a obediência aos pais como algo justo. Então Paulo quer nos ensinar ao dizer aos pais, aos filhos, para obedecerem aos pais, isto no Senhor, e isso como questão de justiça. Lucas capítulo 2, verso 51, mostra para nós o exemplo de Jesus como filho, sendo obediente, sendo submisso aos seus pais. E desceu com eles os pais, Maria e José, para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ela vendo Jesus Cristo sendo submisso a José e sendo submisso a ela, como seus pais terrenos. O padrão de Deus para os filhos: obediência. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, aqui é o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Aqui está a promessa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Paulo quer nos ensinar esse padrão divino, esse padrão de Deus para os filhos, que é a obediência. Esta lei, ou este mandamento, foi dado lá em Êxodo,
capítulo 20, verso 12. Paulo aqui está citando o que Deus deu a Moisés como mandamento para o povo de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então Paulo está trazendo à memória dos filhos o que foi ordenado por Deus lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que descreve os 10 mandamentos. Este é o primeiro mandamento como promessa, com promessa, né? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. A obediência não é uma opção, é um mandamento. Como podemos ver, a obediência é um mandamento direto, dado por Deus, descrito aqui como honrar. Honra ao teu pai e à tua mãe. Honrar, no original hebraico, significa dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar. Então, o que Paulo está chamando a nossa atenção, que eu tenho que obedecer, mas a obediência vem como também honrar ao pai e à mãe, ou seja, dar importância àquilo que o pai e a mãe falam, valorizar aquilo que o pai e a mãe ensinam, ter apreço pelo carinho e pelo cuidado que pai e mãe dão, prestigiar a autoridade que eles têm sobre nós. O melhor comentário sobre esse mandamento de honrar aos pais está no livro de Provérbios. Provérbios 17, Provérbios 19, Provérbios 23, Provérbios 28, Provérbios 30. Todos eles vão mostrar preceitos relacionados a honrar pai e mãe. E deve ser vivenciado todos os dias da nossa vida. Mas como praticar a obediência a nossos pais? Como que nós vamos honrar aos nossos pais obedecendo-os? Primeiro, reverenciá-los. Segundo, ajudá-los financeiramente quando necessário ou quando se quer surpreendê-los, fazer algo a eles sem eles menos esperar. Terceiro, ser amoroso com eles, misericordioso, tratá-los bem e nunca abandoná-los, estar sempre por perto, estar sempre presente, socorrendo, ajudando, fortalecendo, tratando-os com honra que eles merecem. Segundo, a obediência é o caminho para obter bênçãos, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, 3. Em Êxodo fala que para que se prolongue os teus dias na terra. Essas são promessas de Deus para os filhos que honram seus pais, para os filhos que obedecem aos seus pais. Promessa do Senhor feita a todos que procuram ser obedientes. Segundo o teólogo Heifer, há 3 maneiras de entender o prolongamento dos dias aqui na terra. Primeiro, na interpretação histórica. Vemos o exemplo de Josué e Caleb, os únicos que entraram em Canaã após 40 anos de peregrinação no deserto, justamente por causa da obediência aos princípios espirituais dos seus pais. Então, quando Moisés tirou o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito, eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. E Josué e Caleb foram fiéis aos princípios divinos ensinados pelos seus pais. E foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, por causa da obediência e submissão aos seus pais. Na interpretação literal, entende-se que os dias são prolongados de maneira física, como nós obedecemos aos nossos pais no cuidado da nossa vida física, nos afastando dos conselhos das más companhias,
dos maus amigos, do alcoolismo, dos vícios das drogas, do vício do álcool, do vício do tabagismo. Isso é cuidar do nosso corpo físico. E isso é um ensino que os pais devem passar aos seus filhos, para que não possam se corromper com mais companhias que levam ao alcoolismo, às drogas, ao tabagismo e também para a violência física. Provérbios capítulo 10, verso 27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então nós temos que prolongar os nossos dias obedecendo aos nossos pais, obedecendo a palavra de Deus e fugindo de todo mal e de todo caminho que nos leva ao pecado. Terceiro, na interpretação espiritual. Então nós vimos a interpretação histórica, a interpretação literal e agora a interpretação espiritual. Ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua com o Senhor. A vida eterna é o prolongamento da vida e da comunhão até depois da morte. Então, quando nós obedecemos a nossos pais, assim como os nossos pais são obedientes e submissos a Deus, nós também vamos criar o hábito de sermos obedientes à palavra de Deus. E sendo obedientes à palavra de Deus, os nossos dias vão ser prolongados aqui na terra para a eternidade. Ou seja, nós vamos ter a certeza da nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. E os nossos dias vão ser contínuos para a eternidade. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quando nós obedecemos a Deus e guardamos a fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza da nossa eternidade. Isto não é conto de fada, é uma promessa de Deus para todos aqueles que são obedientes e fiéis à palavra de Deus. Então, qual é a diferença entre obedecer e honrar? Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Significa agir de acordo com a palavra dos nossos pais, a ordem dada, aos ensinos dados pelos nossos pais e pela palavra de Deus. Honrar significa respeitar e amar. Mas também, queridos, nós vamos ver que de acordo com isso aqui, a obediência ela é obrigatória enquanto estiverem sobre os cuidados dos nossos pais, morando na mesma casa, vivendo com eles plenamente. Então é obrigatório obedecer, mesmo depois de velho. Se nós estamos debaixo da autoridade da casa dos nossos pais, é obrigatório sermos obedientes a ele. Entretanto, a responsabilidade de honrar aos pais, esse modo de vida de honrar aos pais é para toda a vida, até quando eles estiverem vivos. Nós temos que honrar aos nossos pais. A obediência até quando nós moramos com eles. Agora, a honra é para a eternidade, até que a morte nos separe. Amanhã, então, nós veremos o padrão de Deus para os pais. Hoje vimos o padrão de Deus para os filhos. E amanhã nós vamos ver o padrão de Deus para os pais. Como deve ser o comportamento dos pais em relação aos filhos e em relação a Deus. Hoje vimos o padrão de Deus para os filhos. Honrar e obedecer os pais, honrar e obedecer a Deus. E assim vamos viver uma vida, uma família abençoada por Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, que nós como filhos possamos ser obedientes e honrar os nossos pais.
E assim, Senhor Deus, nós vamos entender e compreender o teu ensino para nós, como filhos, para agradar aos nossos pais. Ser obediente é uma prática de filhos inteligentes, saudáveis, filhos que conheçam a tua palavra e vivem para glorificar ao Senhor. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos pais a ensinar os filhos no caminho que devem andar. E nós, filhos, inteligência suficiente e sabedoria suficiente para aplicar o ensino dos nossos pais e o ensino da tua palavra. Abençoe cada família, ó Pai, que possam crescer em estatura e graça diante do Senhor, como verdadeiros filhos, salvos pela fé em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.